O pastor não faz nada. Pô, você é da vida de todo mundo não, e nem quero saber não. Eu não quero saber da vida dos irmãos. Eu ensino a palavra. Tento ensinar o caminho do evangelho. E para a gente sempre é a imagem de Jesus, que a gente sempre fala. Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Agora, se algum irmão não está fazendo isso, eu não tenho como ver. Pastor, mas eu vi. Então por que você não repreende? Pastores, vocês têm autoridade, todos vocês, de chamar qualquer membro e repreender. Quem é algum líder aqui, de uma das nossas igrejas? Levanta a mão, por favor. Quem é líder? Professor de escola bíblica dominical, pastores? Fica a mão estendida para mim, por favor. Todos vocês têm autoridade para repreender, por que vocês não repreendem? Vocês não fazem nada, né? Porque é muito fácil jogar para um, quando tem um exército também que não faz nada. Vocês têm autoridade para isso, para descer as águas batismais e para ajudar a orientar a igreja, a repreender a igreja. Acabou a autoridade? Pastor, não tem espaço para fazer no gabinete. Não tem problema, a partir de janeiro tem um anexo cheio de salas. Já não vai, se essa desculpa, não tem mais. Os irmãos têm autoridade, vai chamar atenção. E outra coisa, irmãos, tem coisas que de fato nós sabemos. E se nós não fazemos nada, é porque nós estamos preocupados com algumas vidas. Porque nós sabemos que aquele momento é um momento de tratamento. E outra coisa, quem disse para você que não está sendo feito nada? Quantos gabinetes são marcados aqui no secreto? Eu peço até para todo mundo descer, desce todo mundo, secretário, desce todo mundo. A gente trata, a gente cuida, porque Deus nos chamou para expulsar pessoas, Deus nos chamou para cuidar de vidas. E eu vejo alguns rostos aqui, eu lembro de algumas pessoas chegarem aqui destruídas. Se fosse pelos outros, vocês teriam sido destruídos. Mas a igreja teve amor, paciência, misericórdia, e nós ajudamos. Hoje tem pessoas que estão servindo, regenerada, está cuidando das vidas. Pastor, mas então pode fazer o que quiser? Não, você não cansa de ouvir a gente aqui falar? Só que tem momentos que nós estamos tratando, e eu não preciso falar para a igreja que eu estou tratando de alguém, ou eu preciso agora? Porque se eu precisar, eu vou contar a maioria dos gabinetes que eu faço com vocês. Posso? Que alguns querem que exponham uns, mas eu posso expor a sua situação, seu casamento? É porque para os outros a gente pode vir com chicote, para a gente tem que ser. Então, quando a igreja não está fazendo alguma coisa, eu vou falar assim, ou o pastor, ou a pastora não está fazendo alguma coisa, necessariamente não é porque a igreja não está fazendo, nós estamos fazendo. Procure saber antes de falar, irmãos. Pastor, você está nessa palavra, mas eu nunca fiz isso não. Não, irmãos, estou dando a palavra para a igreja, não estou repreendendo todos que estão aqui não estou falando isso não. Até para você nos ajudar a repassar a situação. Porque uma das coisas que mais acontece na igreja são irmãos repassando informações que não presenciaram. Aí eu ouvi, fulano falou para mim, você viu, irmão? Minha irmã, você presenciou isso? Você tem prova disso? Mas eu falo para vocês, se eu fosse tomar atitude para com todos, que alguém algum dia só levantou algo, eu acho que 1/3 da igreja, ela estaria em disciplina ou excluída. Porque simplesmente pessoas falam, mas provar, não prova. E se esquecem que o inimigo é o pai da mentira. Pastor, mas biblicamente, Mateus capítulo 13, irmãos. Mateus capítulo 13 diz isso. Deixa eu só ler para os irmãos aqui. Olha
Olha o que diz a partir do versículo 27. Então, indo ter com ele os servos do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu boa semente? Como então está cheia de joio? Olha o que você vai perguntar: Senhor, é como assim, eu vi que você plantou uma semente boa, só que agora nós estamos olhando para o campo e o campo está cheio de joio. Versículo 28, respondeu-lhes ele, o dono: um inimigo fez isso. Perguntaram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-los? Ele, o dono, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele o trigo. Não compete a nós arrancar o joio. Ele vai fazer a colheita no tempo certo. O engraçado está dizendo aqui que é quando o trigo cresce, o joio cresce também. Satanás que vem e planta coisas no meio da igreja, e quando eu digo igreja, é a igreja universal. Ele planta coisas. Às vezes a semente sendo jogada é boa. Nós cansamos de falar isso. Irmãos, quer aprender sobre Bíblia? Vou falar especificamente daqui. Domingo de manhã, meu irmão, tem um mestre presbítero Daniel. Terça-feira, pastor Wilton. Os caras são excepcionais na palavra. Quando nós aqui damos a oportunidade para alguns pastores da casa falarem, sempre são palavras. Você observou que a conferência não houve nenhuma palavra de avivamento? Você reparou isso? Tudo foi palavra de Deus para a própria igreja crescer. Vocês repararam isso? Se não, eu convido os irmãos a só ouvir as 3 mensagens. 3 mensagens direto para a igreja. Não é por falta de palavra, a semente tem caído. Só que o inimigo vem e joga a semente. E ela está crescendo junto. Entenda que Satanás é especialista em criar mentiras entre nós. Eu estou falando isso por quê? Porque nós, como igreja, não tomamos atitude sem provas. Tem algumas das pessoas que foram levantadas, vou usar o termo assim, acusadas por alguma coisa, que eu ainda assim, sem prova, eu chamo. Eu pego a Bíblia e coloco em cima da minha mesa. Alguns talvez já passaram por isso aqui. Meu irmão, a Bíblia diz o seguinte: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu vou te dar uma oportunidade. Se você confessar e deixar, você vai ter misericórdia. Minha pergunta é: você fez isso? Tem pessoas que dizem que não. Eu vou fazer o quê? Se alguém falar de você, e eu simplesmente tomar uma atitude de tirar, eu vou estar sendo justo? Sem que essa pessoa prove? E quando eu franquio para você a oportunidade de você falar, e você fala: pastor, eu não fiz. É palavra contra palavra, irmãos. Pastor, eu presenciei. Presenciou, irmão? Então eu vou chamar fulano aqui para você falar. Não, pastor, aí não. Ué, mas aí eu não posso fazer nada. Não, pastor, porque aí eu vou ficar aí vai ficar mal para mim. Não, vai ficar mal para mim. Eu não posso falar. Quem falou isso? Você? A princípio é a palavra jogada ao vento. Vai no tribunal, a testemunha: não quero falar não, só acusei só, mas eu não vou não. Então não tem testemunha de acusação, não existe. Estou falando isso para que os irmãos entendam alguns processos que às vezes é difícil nós pastores tomarmos algumas atitudes, que às vezes os irmãos acham que a igreja não está tomando atitude. E aí eu lembro aqui de Samuel, capítulo número 16, Saul havia pecado, Saul havia sido rejeitado por Deus. Isso porque Saul, ele toma algumas atitudes que não agradam a Deus. E o fato de ser rejeitado por Deus não está ligado somente ao pecado. Isso é muito importante os irmãos entenderem isso. Porque se tem um dos líderes mais pecadores que houve, foi Davi, que foi logo o sucessor de Saul. Nós podemos fazer um paralelo entre ambos.
Mas para resumir, que eu falei que eu não vou pregar, o que diferencia um de outro não está ligado ao pecado. Como eu falei, pelos pecados que foram apresentados pela Bíblia, Davi teve pecados mais pesados ligados à ótica humana. Mas a diferença é que Saul pecava, era arrependido e continuava a mesma coisa. E Davi, quando ele pecava, ele quebrantava o coração, ele se arrependia, a ponto de ele falar assim: Senhor, você pode tirar tudo de mim, pode tirar bens, reino, só não tira de mim o teu espírito. Então a questão de rejeição em relação a Deus não está ligada a pecado, está ligado à situação da transformação, conversão. Que conversão? Eu não quero, eu me arrependi, eu vou mudar o meu comportamento. Saul, ele não teve essa atitude. E eu fico imaginando, talvez algumas pessoas falando assim para Samuel: ué, mas você não vai tomar nenhuma atitude não? Está igual o pastor Renan? Não vai fazer nada? Você viu o que Saul fez? Inclusive ele queimou o holocausto. Ele queimou o holocausto. Ele não deveria ter feito isso. Ele usurpou até um poder que era teu, Samuel. Você não vai fazer nada. É porque tem irmãos que não entenderam que nós não somos guiados pela nossa vontade. Aqueles que foram chamados por Deus, eles precisam andar segundo a orientação de Deus. Se Deus mandar estender a mão, a gente estende. Se mandar recolher, nós recolhemos. Pastor, então você faz tudo que Deus manda? Não. Mas quando eu não faço, eu pago por isso. É o que Paulo fala: já não é mais o meu querer, já não é mais a minha vontade. E isso é chamado. É abrir mão da sua própria vontade, por amor a Ele. Francisco aqui, Cauã Francisco falou: é só se esforçar, vou só corrigir. Ali não é esforço, porque se esforçar qualquer um pode, ali é para chamado. Chamados que se esforçam, e esse esforço é constante. Porque até hoje eu gostaria de fazer algumas coisas, mas eu não faço por amor a Ele. Ontem, diaconisa Desirê me fez uma pergunta: pastor, só me confirma, é proibido na igreja servir de piercing em boné? Eu falei: Desirê, eu não vejo isso como pecado. Para mim isso não é pecado. Mas a cultura da nossa região não é assim. Diferente da Zona Sul. A cultura da nossa região não é assim. Muitos irmãos se escandalizam. E eu preciso lembrar para os irmãos que escandalizar é pecado. Então não importa o que faz. Escandalizou é. Eu falei: Desirê, para alguns desses jovens, pergunta a eles o seguinte: por amor a Jesus, você é capaz de abrir mão do seu boné? Por amor a Jesus, você é capaz de abrir mão de colocar esse piercing? Se Jesus te pedir, você não faz essa tatuagem? Não é pecado, irmão, para mim não. Só que para mim é muito mais do que isso. Está ligado à vontade e o amor que eu tenho por Ele. E é isso que nós precisamos entender. Não é o nosso querer, é Ele. É muito maior. Quantas vontades alguns dos irmãos têm matado diariamente, como os irmãos também. Esse final de semana, eu gostaria de ir para o Nordeste. Queria ficar lá 2 semanas. Pedi um pix coletivo de R$100 de cada um,
de oferta voluntária em amor pela vida do seu pastor e curtir umas férias. Mas não sou eu. A minha família entendeu. Já vocês não são uma família normal. Tem algo sobre vocês, então já não é mais a vontade de vocês. A gente já trabalha isso na mente da Rebeca, Michel Luciano, para ela entender. Deus chamou uma família pastoral. Apesar de alguns irmãos aqui, sem sabedoria, falar: você é filha do pastor, que ela é uma criança ainda, tá, irmãos? Para tratar ela como uma criança. Não é assim que se chama a atenção. Você tem que chamar a atenção, porque eu chamo a atenção dos outros, dou moca e dou moca mesmo. Aí ele falou comigo: você não tem o direito de dar moca. Eu falei: não tenho, mas eu dou sem direito. Se não, os pais não repreendem, eu dou, não tem problema. Se eu dou, você também tem direito de dar no meu. Davi, já vi que vai ser espoleta, pode dar com força. A tia da salinha como riu, desesperada. Então, a minha vontade já não é mais o que eu quero. Eu preciso seguir o que ele quer. Ué, Samuel, você não vai tomar nenhuma atitude contra Saul? Sou eu. Aí de repente vem a voz de Deus para Samuel: Samuel, dispõe-te a ir até a casa de Jessé, o belemita, porque eu tenho escolhido um dos filhos dele para ser rei sobre Israel. Mas como que eu vou fazer isso, Senhor? Porque se um ungido souber, Saul, ele vai me matar. Talvez, acho que a maioria de nós não paramos para pensar sobre isso. A gente está falando de um ungido de Deus, porque o rei era reconhecido como a representação de Deus no povo. Ele é o representante de Deus para o povo. E não é que é verdade que tem pessoas que foram chamadas por ele, ungidas por ele, que estão doidas para matar outros, que estão prestes a ser ungidos? Dentro do povo dele, tem pessoas que foram ungidas por ele, que não estão preocupadas em fazer a vontade, mas não querem perder a sua posição, e se for por isso, são capazes de matar. Aí Saul, ele precisa falar: aí Deus, já que você está com medo, eu vou te dar uma estratégia. Você pega uma ovelha e você fala que vai sacrificar. E agora vai ungir quem, irmãos? Por acaso a família de Davi era uma família real? Por acaso ele era da tribo do rei? Quem lembra da tribo do rei? Querem ensinar a gente como proceder, mas ler Bíblia ninguém quer. Para eu proceder, eu me procedo de acordo com a Bíblia, mas, tá vendo? Nem a Bíblia, os irmãos, alguns irmãos não sabem. Saul era da tribo de Benjamim. E Davi? Da tribo de? Estão esperando a cola para o outro falar, né? Fala, pastor Jorge Alto. O senhor falou agora aí. Tribo de Judá. Nem da mesma tribo ele é, então por que ele vai ser consagrado? Porque eu já ouvi algumas pessoas falar assim: pastor falou que vai consagrar fulano, não concordo, e agora tem que passar pelo seu crivo? Agora são os irmãos que escolhem quem vai ser consagrado, não? Já não é mais Deus? Porque eu ainda sou do que oro para consagrar alguém. Não concordo. Se fizesse uma votação, você concorda em consagrar esse menino aqui? Não é da tribo do rei, e é o mais novo da casa, é um totalmente improvável. Ele? Não. E só demonstra que o povo não tem condições de escolher. E o que eu preciso lembrar os irmãos, que quem escolheu Saul foi o
foi Deus, entre aspas, tá? Vamos entrar nessa questão. Irmãos, quando nós entendemos da igreja consagrar algumas pessoas, além de apresentar a Deus, nós olhamos vários aspectos. Só que tem alguns irmãos que acham que consagração está ligada ao que ele entende. Consagração pastoral, para a nossa igreja, está ligada a cuidado. Pessoas que amam vida, estão dispostas a cuidar. Posso falar aqui em público que nós estamos em membros? Eu me lembro que quando cogitamos o nome da pastora Cida, algumas pessoas, não concordo. Foi, não concordo? Mas por quê, irmãos? Por quê? Ah, não concordo por isso, por isso. É? Mas eu estou para ver aqui na igreja uma pessoa que cuida mais de gente do que ela. Tem defeito? Tem. Eu também tenho. Você também tem. Mas para a gente, o conceito pastoral está ligado a isso. Então, se porventura a igreja definir que vai consagrar alguém, está ligado à orientação de Deus. Entenda, povo, Samuel, ele não tem autorização para pensar por ele. Ele anda segundo a orientação de Deus. A nossa igreja também. Se você pensa que eu vou consagrar amigo, são por fora, irmãos. Quem acha que se aproxima de mim, está enganado. Tem um monte de se aproxima de mim que eu falo assim, não tem condição nenhuma. Só que nós observamos outras coisas. E além de, talvez o povo todo, talvez, porque também isso é um critério. Isso não ter reprovação de muita gente. Se Deus mandar, fazer o quê, irmão? Um dia, eu fui o improvável. Eu saí de uma denominação, jovem, solteiro, uma denominação grande, a igreja local era grande, é grande, e a igreja nunca tinha consagrado ninguém direto, solteiro. Saiu a relação, que seriam consagrados. Lembra até igual o pastor falou na conferência, meu nome não estava na lista. Aí chegou o pastor presidente, pastor Genival. Renan, entra aqui no meu gabinete. Sim, senhor pastor. Meu filho, eu não iria te consagrar. Tanto é que seu nome estava na lista. Eu, sim, pastor, não tem problema não, tranquilo. Mas eu fui no monte e eu ouvi a voz de Deus falando comigo que era para te consagrar. Ele falou assim, arregalou o olho, Renan, eu ouvi a voz de Deus. Não botei teu nome na lista. Eu falei, se é o Senhor de novo, eu vou de novo. Isso ele foi na quarta, ele falou que foi no sábado, alguma coisa assim. Especificamente, ele arregalou de novo, Renan, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Eu sei que você ainda é solteiro, está para casar? Eu falei, estou pastor, já marquei data já, só que é só daqui a 6 meses. Eu sei que eu vou tomar um monte de pedrada, mas se Deus mandou, meu filho, eu vou te consagrar ao ministério pastoral. Daniel era da igreja, irmão, arranjou um reboliço, porque tinha um monte de outros que estavam tudo na minha frente, e até muito melhores do que eu, mas Deus falou. E nós ainda somos governados assim. Quando nós falamos de algum nome, nós tiramos um tempo para orar os pastores, quem é dirigente de unidade que sabe, o pastor Renatinho não está hoje, que estava passando mal, até pediu para avisar. Nós nos reunimos, depois que lançamos nomes, nós falamos, vamos orar para Deus confirmar, vamos orar, gente. E daqueles nomes, alguns nomes são riscados e outros são colocados. Eu estou falando por quê? Porque alguns irmãos falam assim, eu não concordo. Não, irmãos, não está ligado a você concordar ou não. Sabe por quê? Eu vou falar a palavra de Gamaliel, quando ele falou para o povo. Porque cuidado
Porque se for de Deus, vai prosperar. Se não for, você vai estar lutando contra o próprio Deus. Hoje nós olhamos a história de Davi e achamos muito linda, mas eu fico imaginando naquela época. Samuel foi contra todos os costumes. Na ótica humana, Davi era improvável. Tanto é improvável que ele foi ungido escondido, irmãos. Mas foi Deus que escolheu. Eu estou falando porque talvez alguns improváveis um dia serão consagrados. E outros foram, como eu, como alguns pastores aqui foram. Mas foi Deus que escolheu. A todos eles eu falo, não foi a igreja que consagrou, não foi eu que consagrei, não foi eu, foi Deus. Missionários, presbíteros, foi Deus. Então, cuidado, para que os irmãos não estejam lutando contra o próprio Deus. Para encerrar, me alonguei demais, falando só que era 30 minutos, passei. Deus deu uma visão para a igreja crescer. Não é para o Renan, é para a igreja crescer. Quando chegar o teu momento de estar à frente de qualquer coisa, não faça a sua forma, faça de acordo com a visão que foi dada. E todo mundo tenta fazer da sua própria forma, sempre quebra a cara. Por quê? Porque foi dada a visão para a igreja. Já observou que Deus dá visões para igrejas diferentes? Você vai no pastor Adilson Faria, Deus deu uma visão para ele, de doutrina. É para aquela igreja. Quem tenta fazer diferente, quebra a cara. E assim vai para as igrejas, nossa igreja também. Quando te derem a oportunidade de se realizar algo, não te fala assim, Deus me deu algo para fazer aqui novo. Não, não faça. Porque Deus já deu uma visão. Você não tem que fazer nada novo. Se porventura Deus te deu, antes comunique, para que não haja problema. Isso é sabedoria. Pastor, eu estou sentindo que Deus de fazer algo diferente. Fala, pode falar. Vocês sabem, me conhecem, pode falar, irmão. Eu tenho o maior prazer, fala. E às vezes de fato é uma visão de Deus. Porque eu sempre falei, eu não sou a exclusividade da visão de Deus, não é. E até porque não sou eu, estou falando para você, não sou eu. Está ligado à igreja. Eu vou passar. Então, vamos trocar ideia. Agora, não queira subir aqui, vou fazer algo novo. Não, não faça. Se a ceia é de uma forma, ministre de uma forma. Se o batismo é de uma forma, ministre de uma forma. Se o culto tem uma liturgia de uma forma, faça dessa forma. Se você lidera um ministério, faça conforme a orientação da igreja ligada à liderança. Não faça de outra forma. Uma falta de educação acontece constantemente. Se te chamou para orar, não fale, ore. Que dificuldade. Cantores, canta. Não é para falar. O que vai falar? Quer falar e orar. Já tem uma visão para a igreja, para a mecânica de culto. Ajuda. Não é da nossa forma. É da forma que Deus orientou a igreja a crescer. Para este momento. Amanhã pode ser outra orientação. Não, porque me deu. Não, Deus não te deu nada. Não. Porque Deus não é Deus de confusão. Pastor, você está falando então que Deus ele fica dentro do gesso? Não. Porque até as coisas diferentes, quando Deus faz, Ele traz paz ao coração de todo mundo. Vai ter pessoas que Deus vai falar assim, ó, o dirigente pediu para você orar, mas se Deus está no negócio mesmo, você vai trazer uma palavra, vai trazer paz no coração de todo mundo, até do dirigente. Jorge está aqui, o pastor Jorge está aqui. Teve pessoas que já fizeram coisas que nós não pedimos. A gente falou assim, rapaz, foi de Deus. Deus traz paz. Mas como eu estou falando, Deus não é Deus de confusão. Não tem como os irmãos quererem fazer o que querem, só porque Deus te deu. Que agora tu vira essa moda, Deus me deu. Deus falou comigo. Eu nunca vi uma época que Deus fala com tantas pessoas ao mesmo tempo. Deus foi sempre específico. O fato de Ele derramar o Espírito sobre toda a carne, não quer dizer que Ele se fala com todo mundo em todo momento.
Porque as pessoas querem credenciar o que elas vão fazer usando o nome de Deus. É mais bonito você falar assim: eu gostaria de fazer. Então, nos ajudem nesse sentido. Estou falando para os irmãos nos ajudar a repassar. Ah, pastor, eu fiz, você está brigando comigo? Não, eu estou te instruindo. Da próxima vez que você fez, não faz mais. Ou se não, olha, irmãos, sempre a palavra é sabedoria e amor. Por exemplo, me chamou ali para cantar, irmão, com todo respeito, eu estou sentindo de Deus de trazer uma palavra. A igreja é rápida, mas eu preciso falar, você me permite? Isso é sabedoria. Porque, irmãos, quando Deus está, Ele abre a porta que for necessária para você entrar. Quando Deus está, Deus financia projeto. Você não precisa se esforçar, você faz a tua parte, o demais é com Ele. Eu não preciso forçar a porta. Quem força a porta não é Deus, quem força a porta é Satanás. Quando Deus está, Ele faz. Então, só precisamos ter sabedoria. E às vezes algumas pessoas estão outorgadas por Deus, mas não têm sabedoria. É outro ponto. Já vi algumas pessoas que são usadas por Deus, às vezes estão com o recado de Deus na boca, mas por falta de sabedoria chega de forma áspera para falar com a pessoa. Aí eu pergunto: mas Deus é áspero? Ou é o lado humano que está entrando? Mas chegou áspero com alguém, vamos supor com você. Se eu chego falando áspero contigo, no primeiro momento, teu coração vai estar aberto ou fechado para receber a palavra? Deus está nisso? Porque Ele é a própria sabedoria. Então, às vezes a pessoa tem a palavra, mas age de forma sem sabedoria. Então, irmãos, primeiro, líderes, pastores, nos ajudem. Viu algo de errado? Os irmãos têm autoridade para corrigir a igreja em amor, tratar a igreja como presbíteros, evangelistas, missionários, líderes da igreja, corpo de diáconos. Os irmãos têm autoridade. Pastor, é algo que é muito pesado, não compete a mim. Nós teremos todo o prazer de ajudar atrás, mas infelizmente não só acuse, porque só com uma palavra nós não podemos fazer nada. Nós precisamos de ter alguma coisa, ou senão você permite eu colocar a pessoa de frente para você falar. Assim você vai estar ajudando a igreja. Entenda, irmãos, esse ano nós vamos modificar algumas coisas. Eu preciso que os irmãos nos ajudem nesse sentido, tá? Última orientação, eu estava esquecendo. Sempre teve essa questão de debate. Eu peço para os irmãos de diaconia prestarem atenção nisso. Pastores também de unidade. Da questão de servir a ceia, que estava sendo orientado que não poderia servir de calça as mulheres. Tinha que servir no mínimo de vestido ou de saia. Por que nós falamos sobre isso, chegamos a isso? Porque tem pessoas que infelizmente não têm decência para se vestir. Olha que ponto que chega a igreja. Por pessoas não têm decência para se vestir, precisamos ditar o que a pessoa poderia fazer ou não. Servir de calça, não poderia servir. Isso por quê? Porque teve dias de pessoas vir servir com a calça rasgada, a coxa aparecendo mulher. As outras mulheres vir servir com a calça, que ela fala que é social, a calça é tão apertada que marca até a celulite. Não estou brincando não. Marca tudo. Roupa íntima, short. Irmãos, pastor, qual roupa que é pecado? Não existe roupa que é pecado, irmãos. O que existe é decência. Isso aí independe da roupa. Quer ver que eu provo para vocês? Só pode servir de vestido. Se eu pedir para minha esposa botar um vestido tubinho, alguns vão ficar loucos aqui, porque ela é avantajada na parte de trás. Então o vestido é a roupa ideal? Não é o vestido, é a decência, porque varia de corpo para corpo.
Tem mulheres que às vezes uma blusa de alça assim não vai ficar indecente, mas talvez para outras ficará dependendo do busto. Está entendendo? Mas olha que ponto que a igreja precisa intervir. E isso é interessante, preste atenção, porque também tem os irmãos que são camaleão. Aqui se vestem como santos e santas, mas lá fora, vou nem falar o termo. Aqui coloca roupa de manga comprida, mas lá fora coloca cropped. Paulo vai dizer que nós devemos agradar o Senhor, nosso respirar, nosso falar, nossa forma de comer e de vestir. Eu não posso ter duas formas de me vestir. Eu sou cristão, eu sou a imagem de Cristo, aqui e lá fora, como foi trago pela palavra do Cauã. Eu sou o mesmo. Só que tem irmãos que parece que não tem essa decência. Eu estou falando isso porque foi questionado isso. Eu falei assim, mas nós como igreja, nós autorizamos as pastoras, os membros usarem calça. Quantos irmãos sobem aqui de calça aqui? Agora, qual é o tipo de calça? Cauã, essa calça tua vácuo, não dá mais, porque também não é só mulher, complica. Tem os homens que ficam mostrando o negócio aqui, e aí complica. Tu tá ligado à questão da sexualidade. Tem homens que querem botar roupa, a blusa, ele quer mostrar o corpo. Sexualidade, imoralidade. Então também não está ligado só à mulher, está ligado ao homem também. Então a questão toda, irmãos, não é o tipo de roupa. É você falar assim, chegar diante do espelho, e não é o seu achar, Senhor, o Senhor se agrada da forma que eu estou me vestindo. Quando eu entrar na igreja, eu sair pela rua, alguém vai se escandalizar com a forma como eu estou vestido, como eu estou vestida. Todas as vezes, lá em casa nós temos ritual. Eu estou falando mais de roupa e acaba sempre puxando um pouquinho mais para as mulheres, mas nós temos um ritual. Minha esposa, ela depois de se olhar, porque às vezes nós não conseguimos ver, ela fala, meu amor, vê se essa minha roupa está transparente ou se está aparecendo alguma coisa. Eu falo, amor, tá. Não tem questionamento. Ela na mesma hora. Já lutei para pegar essa roupa, agora vou ter que lutar para pegar outra. Na mesma hora. Não titubeou. A luta dela é ela e o guarda-roupa. Nós precisamos ter a mesma forma. Como nós estamos nos vestindo? Sabe por quê, irmãos? Isso escandaliza. O problema não está sem tacar pedra na igreja, não. A gente já está acostumado com isso, irmão. Pedras sempre vão tacar. Nós queremos a aprovação de Deus. É isso. E se eu escandalizar, é pecado, irmão. Então, servir a ceia, ministrar a ceia, fazer qualquer coisa, você pode botar. Não vai ter uma roupa padrão, tá? Já estou definindo. Se vista de uma forma adequada. Homem, pastor, então como que eu vou? Posso botar a blusa short? Que é o pastor, quando vem pregar, ele vem com a blusa assim. Isso eu falo até para os novos pregadores. Quando você me vê pregar, você me viu pregar sem o blazer? No mínimo o blazer eu coloco por cima. Eu falo assim, cara, olha pra gente. Você tem dificuldade, às vezes, de entender alguma coisa? Olha para os seus pastores, gente. Fiquem de pé os pastores, todos, missionários também, por favor. Vem aqui na frente vocês, eu vou pedir até que vocês virem aqui, vem aqui. Todo respeito a vocês. Sim, sério, não é brincadeira não. Vou pedir que vocês venham aqui. Se eu tenho dificuldade de me vestir, olha o modelo dos seus pastores, gente. É linda a roupa de irmã nela, porque é roupa de irmã, até porque ela é irmã.
Porque tem pessoa que fala isso. Eu vou botar roupa de irmã, ué, você é o quê? É macumbeira? Roupa de irmã, é isso mesmo que eu uso. Minha esposa é linda, e a roupa dela não deixou ela de ser linda. Outras mulheres olham para ela e falam assim: elegante. Olha para tua esposa, olha para tua pastora. Olha aqui, missionária Luciana. Eu não lembro da missionária Luciana ter usado calça. Não lembro. Né? Cortou, né? Foi o propósito dela com Deus. Sempre você vai ver. Eu nunca vi missionária Luciana com a saia acima disso aqui, ó. Nunca vi. Ela gosta mais da saia jeans. Sempre aqui, ó, à altura do joelho. Não, pastor, porque minhas pernas são bonitas. Então você quer mostrar a sua perna. E quando você quer mostrar o teu corpo, isso é pecado. Aí você quer subir aqui e levantar a mão. Quando tu levanta a mão, o vestido sobe também. Homem, quando tu levanta a mão, tua barriga aparece. A covinha daqui aparece. É isso que você quer mostrar. Olha aqui a blusa. Já se ligou que eu estou ficando mais magro, né? Olha, pastor Josuel, pastora Carol, está ficando church, está mandando até apertar as calças. Olha, pastora, uma das mulheres mais elegantes dessa igreja. Aqui, ó. Não, eu estou falando isso por quê? Porque alguns irmãos falam assim: certas roupas ficam feias. Irmãos, olha a elegância. Olha a elegância dessas mulheres. Olha a missionária Michele. Olha aqui. Não fica feio não, irmãos. E ainda que ficasse, o meu amor por Deus é acima disso. O que Ele confiou a nós está acima do padrão de beleza que o mundo quer. Olha a maquiagem dessas mulheres aqui, irmão. Tem alguém que está parecendo um periquito aqui? Essa mulher hoje quer meter a cara. Olha aqui, ó. Olha. Os homens estão acabados, careca, a maioria. Não vou usar eles como exemplo. Quase todos, meu Deus do céu. Só o pastor Dante. Mas só cabelo branco. Mas também o rosto do pastor Dante também não ajuda, né? Irmãos, eu estou falando isso aqui, eu estou brincando para descontrair um pouco nas palavras, mas no sentido de que tem dificuldade de olhar como se vestir, olha para os seus pastores. Fui convidado para ministrar em uma das nossas cidades e até igreja fora. Olha para os seus pastores. Eu canso de falar. Já tem muito tempo que quem me convida para pegar fora eu não vou. Eu sempre fui caseiro, é questão minha, eu não gosto de sair da minha igreja, eu sempre gostei de ficar ali. Mas às vezes que eu ia, pastor Rafael, tá aqui prova. Pastor Dilson me chamava. Sempre gostei de usar barba. Mas quando eu ia para lá, o que eu fazia, pastor Rafael? Fazia barba no dia, irmãos. Raspava até para cima. Testava até com um lenço umedecido para ver se agarrava. Por quê? Porque eu preciso respeitar a casa dele. Porque não é da minha forma. Isso é respeito. Então respeita a casa. Vai pregar em algum lugar, procura saber a forma como se veste lá. Porque aí depende. Não, na minha igreja aqui na Crescer pode calça. Se na Assembleia de Deus tal não pode, respeita a norma, irmão. Isso é muito mais do que espiritualidade. Muito mais não, perdão. Isso é antes da espiritualidade, isso é educação. Olha pra gente. Assim como tem outros pastores, obreiros, que não são pastores também, que estão de forma elegante. Tem dificuldade? Olha pra gente. Então, irmãos, por favor, nos ajudem. Quando nós passarmos a testemunhar, as pessoas verem Cristo em nós vamos ganhar mais vidas. Porque não é só pelo falar, é pelo testemunho. Se tem um homem aqui que menos fala, que esse aqui, ó, pastor Carlinhos. E tem momentos que ele me transmite sabedoria só no ficar quieto. Me transmite Jesus só no ficar quieto. É melhor assim. Tem dias que eu estou agitado. Ele me conhece. Ele chega perto de mim.
Nem falar para cafezinho, fala. Só vai. Já entendi o recado. E tem dia que ele me abraça e faz só assim, ó. Sabedoria. Não é pelo muito falar. É pela forma de proceder, irmãos. O evangelho não é só pregado. Vamos ficar de pé, por favor, e vamos orar. Já vamos entrar na ceia já. Pastor, obrigado, tá, meus pastores, por vocês terem vindo aqui. Desculpa expor vocês assim, mas foi pelo bem do reino. Nós vamos ofertar e logo em seguida nós vamos cear. Pastor, a ceia termina tarde. Eu sei que é um esforço de todos vocês estarem aqui. Eu sei que alguns trabalham no dia seguinte e acordam de madrugada. Eu sei. Mas é um momento necessário entre nós. Porque é um momento de direcionamento e alinhamento. Não adianta você ficar querer beber água do YouTube, de influenciadores digitais. Você tem que beber água da onde está jorrando de Deus para a sua igreja. Então, não entenda sempre a minha palavra, ou a palavra de qualquer pastor aqui, com uma palavra de agressividade. Irmãos, nós estamos falando por amor. Assim como eu repreendo os meus filhos por amor, eu repreendo os irmãos por amor. Os pastores estão saindo porque eles vão servir a ceia, tá bom? Hoje serão os pastores. Quando nós fazemos isso por vocês, é por cuidado. Então, nunca nos leve a mal nesse sentido. Entenda como carinho. E todo esforço vale a pena. Todo esforço em Deus é recompensado por Deus. Eu sei que é difícil para muitos dos irmãos estarem aqui. Eu sei. Mas não fazemos isso à toa. Quando nós levamos até 10 horas a ceia, é algo necessário para o nosso crescimento. Entenda assim, é para o meu crescimento. É coletivo, mas também é individual. Porque hoje somos nós, estamos ali, mas eu tenho certeza que daqui a pouco muitos de vocês estarão ali. E nós queremos que vocês sejam melhores do que a gente, na palavra e em Cristo. Amém? Deus, primeiro nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Não merecemos, somos pecadores, erramos, às vezes falamos o que não devemos, falamos às vezes na hora errada, ficamos calados quando deveríamos falar. Nos perdoa, Deus, como igreja, nos ajude a voltar ao primeiro amor, nos ajuda como igreja, ó Pai, a nos preocuparmos com as vidas, e não só com os irmãos que estão lá fora, mas amar as vidas daquele que está do meu lado também. Nos ensina a amar como Jesus amou, Pai. Eu sei que é muito difícil, Pai, mas se o Senhor nos ajudar, nós faremos. Eu sei que é difícil para os meus irmãos, Pai, abrir mão de desejos, de práticas, mas por amor a Ti, nós faremos. Estamos aqui, ó Deus, dispostos a Te servir, a viver para Ti, a sermos um em Ti. Que as fofocas, dissensões, facções, elas saiam do nosso meio. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, arrancando o joio do meio de nós. Mas eu também sei que tem momentos que o joio precisa estar do nosso lado para que possamos entender. E é por isso que eu te peço, Deus, nos ajude a amar, nos ajude a ter misericórdia, que a Tua graça esteja sobre nós constantemente. Nos dê sabedoria para procedermos com a Tua igreja, com o ministério que o Senhor nos confia, e também com a administração das nossas casas em particular. Alguns dos Teus filhos aqui estão passando dificuldade financeira, Pai, mas eu tenho certeza que isso faz parte de um processo, de um propósito, que ainda que as coisas sejam difíceis, o Senhor ainda está no controle.
Então só nos ajuda a suportar o momento de escassez. Porque um dia nós queremos declarar como Paulo: eu sei o que é ter muito, mas também sei o que não é ter nada, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Obrigado por nos plantar neste local, nos dê esse direcionamento, sua instrução, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, por favor.